Deus abençoe, queridos. Deus abençoe você que está chegando agora no canal da Pastora do Vale. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Peço que você deixe o seu joinha no vídeo, porque o seu joinha faz o vídeo alcançar mais pessoas, tá bom? Deixe seu comentário, deixe o seu compartilhamento também é muito importante, tá? Queridos, hoje tenho a Bíblia aqui aberta diante de mim. Está aberta no livro de Provérbios 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Deixa eu ler de novo vocês. A soberba procede a ruína e a altivez do espírito procede a queda. Toda pessoa altiva, arrogante, ela não fica de pé. Ela cai, ela tropeça. Ela pode estar de pé visivelmente, mas perante de Deus já é uma pessoa caída. E eu conheço algumas pessoas que na sua arrogância não se manteve de pé. Hoje a gente está em uns tempos de muita gente arrogante que acha que é grande coisa. Como diz o apóstolo Paulo, aquele que se acha que sabe e acha que é grande coisa, não é nada. Não é nada. Então ninguém é nada diante de Deus. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes e abate o soberbo. Não é isso que a Bíblia também diz? Deus dá graça aos humildes e abate o soberbo. E a gente está vivendo, queridos, em um tempo hoje que tem tantos pastores com tanta soberba nos altares. Acham que é dono da razão, acham que pode humilhar os irmãos em cima dos altares, né? E não é isto que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus nos ensinou que temos que ser humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está mandando as pessoas aprenderem dele, que ele é manso e ele é humilde de coração. Jesus não gosta de gente soberba. Toda gente soberba acaba tendo um final triste. Hoje a gente vê a história de fulano que faz isso com fulano no altar, na frente de todo mundo, de vergonha, injuria a pessoa, né? Irmãos, eu conheci um pastor, mas ninguém que me falou. Era da nossa igreja, ele era o presidente do setor, ele era o presidente da Assembleia de Deus, da Igreja do Belém, ele era o presidente do setor. E eu congregava em uma das igrejas, né, que ele ali coordenava. Era o setor 32 do Belém. Ele sabia pregar muito bem. A esposa dele era uma mulher bonita. O apelido da esposa dele na igreja era Barbie, né? Era Barbie porque ela tinha um corpinho de violão, assim, parecia Barbie, né? E os filhos dele eram tratados a pão e mel, né? E ele pregava, era uma pessoa inteligente, estudado, disse que já tinha sido vereador. Então, ele era o presidente ali do campo. E toda terça-feira, você sabe que os assembleanos têm essa regra, né? Não sei se tem alguém aí da Assembleia de Deus me assistindo. E toda terça-feira era a ordem. Tinha que as igrejas do setor comparecer lá para encher a igreja deles. Porque, por incrível que pareça, era a sede, mas era vazia, né? Não sei. E era a ordem. Tinha que todas as igrejas do setor comparecer lá. Na Santa Ceia também, todas as igrejas do setor, que acho que a Assembleia de Deus até hoje tem esse costume, né? De ordenar e mandar todo mundo correr para a sede, para encher, né? Então, ele sabia pregar uma mensagem muito boa, muito inteligente, mas ele era arrogante. Ele era muito arrogante. Às vezes envergonhava as pessoas no meio do culto, né? Quando ele dava uma oportunidade a uma pessoa, se fosse 5 minutos, não podia passar daqueles 5 minutos, porque ele já começava a dizer amém, 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 e já ia parando a pessoa com o amém. Ali a pessoa já tinha que se tocar e parar, que já aconteceu isso com o meu pastor ali, né? Que ele um dia deu uma saudação,
e ele foi falando amém, amém, o pastor nem passou quase nada. Ali é tudo, né? Se é 5 minutos, é 5. Pá, você tem que terminar. Passou, ele já começava a dizer amém. Então, ele era assim, arrogante. E ele ensinava também as pessoas não ficar visitando. Irmãos, ficar visitando, ir na casa de outro irmão, tal. Ele ensinava isso, né? Mas um dia, ele morava no apartamento e ele passou mal no apartamento dele, desmaiou. Só estava a esposa dele era magrinha, não tinha força para levantar ele. E ele tinha um casal de filhos. Aí a esposa ligou pro filho, aí o filho veio socorrer, levou no hospital. Não sei se teve uma queda de pressão, não sei, alguma coisa aconteceu. E ele depois, no culto, reclamou que ninguém nem foi visitar ele, não tinha ninguém ali, né, para socorrer ele, porque ele tinha desmaiado e não tinha ninguém. Irmãos, quem aqui quer aparecer na casa de uma pessoa dessa? Se ele ensinava as pessoas a não visitar ninguém, se ele ensinava as pessoas a não irem na casa de ninguém, claro que a Bíblia diz que nós não devemos ficar enfiados na casa dos nossos irmãos, nossos amigos, porque o mel é doce, mas ele enjoa quando é demais. Tem isso na Bíblia, essa passagem lá de Provérbios. Mas assim, você visitar um irmão, isso é bom. E até porque, quando tem um irmão doente, às vezes está precisando de uma visita de uma pessoa, de um irmão ali, né? E ele ensinava que não era para ficar visitando ninguém, nem na casa de ninguém. Mas aí ele sentiu na pele quando ele desmaiou. Ele não tinha ninguém ali para socorrer, um irmão, um obreiro, ninguém foi, ninguém, porque o próprio Jesus, ele dá uma lição na pessoa. Não apareceu ninguém, se sentiu sozinho, podia ter morrido, não tinha um obreiro ali para socorrer, por quê? Ele mesmo afastava as pessoas dele com essa mensagem. E ele depois reclamou no culto, que ninguém foi visitar ele, que ele passou mal, poderia ter morrido, aquela ladainha. E enfim, irmão, ninguém quer visitar pessoas assim, que ensina que ninguém deve ir na casa de ninguém. Totalmente errado. Chega uma hora que você precisa de alguém, você precisa ter um irmão ali. Feliz aquele que tem uma pessoa para te socorrer. Feliz aquele que tem uma pessoa para te visitar quando você está doente. Aquele irmão, aquela irmã orar por você. Feliz esse irmão, essa irmã que estiver passando às vezes um processo, uma luta na sua casa. Aparece uma irmã, né, ali abençoada e ajuda você em oração, ora com você. Isso é bom. É bom, a Bíblia diz que temos que ter amigos e ter comunhão um com os outros. Mas ele sentiu na pele. Bom, enfim, o que acontece, irmãos? Como a Bíblia diz que a soberba, ela precede a queda, um espírito altivo. Então, sabe, ele tinha esse espírito altivo, ele ganhava um salário bom da igreja. Sabe o que aconteceu? A esposa dele traiu ele e eu só sei que se desviou, a esposa. E ele também saiu da igreja, acho que tiraram ele da direção, né? E ele ficou atrapalhado da cabeça, perdeu o juízo. E sabe onde colocaram ele? No manicômio. E sabe aonde ele morreu? No manicômio, de doido. Irmãos, o fim desse pastor foi muito triste. E ele era o nosso pastor do setorial, do Belém. Setor 32. Pastor José Carlos era o nome dele. Sabe? Então, a gente não pode ter um espírito altivo. E muita gente falava que ele era altivo, ele era arrogante, né? Esse negócio de ficar pastor envergonhando pessoas na igreja. Que eu soube aí que o Samuel Ferreira tomou o microfone da Bruna Carla em pleno culto. Envergonha a pessoa. Eu já vi também outros pastores, né? Acho que na vigília do Bom Samaritano, envergonhou uma cantora em público. Gente, não há necessidade disso. Jesus disse que não podemos ser assim. Temos que ser humildes. Ele disse, aprenda de mim. Nunca envergonhe pessoas em culto. Nunca envergonhe pessoas em público. Jesus não se agrada disso. Jesus não se agrada que as pessoas envergonhem outro. Eu quando vejo uma pessoa ser envergonhada em público, parece que é eu que estou passando aquela vergonha. Eu fico também envergonhada. O meu pai sempre me disse, minha filha, quem tem vergonha, não envergonha outro. Uma pessoa que tem vergonha, não envergonha outra pessoa em público. E tem muitos pastores na Assembleia de Deus que tem um rei na barriga. É o nariz empinado, sabe? Gosta de envergonhar pessoas no culto, sabe? Não sabendo que essas coisas podem levar a pessoa à queda. Eu sou uma autoridade, eu sou isso. Tudo bem, você é uma autoridade, mas seja uma autoridade que tem um espírito manso, porque é uma autoridade que é servo de Deus, é servo de Cristo. Então não precisa envergonhar pessoas. Infelizmente, esse nosso pastor,
Nosso pastor era um homem sábio, inteligente, começou a acontecer coisas na vida dele e ele morreu num unicórnio. Fiquei chocado quando a irmã disse, né? Porque ela também congregou comigo e ela conhecia, e nós estávamos sempre na sede, isso, né? Foi quando eu congregava na Assembleia de Deus do Belém. E sabe, eu fiquei chocada, falei, meu Deus do céu, como pode, né? Um pastor, um homem que era bem sucedido, morrer no manicômio, perdeu o juízo, disse que ficou louco, irmão, ficou doido. Ó, vamos seguir os passos de Jesus, vamos ser mansos, vamos ser humildes, como disse Jesus, aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para vossas almas. Oh, queridos, um beijo no coração de vocês. Vamos a cada dia aprender de Cristo. Não vamos ser arrogantes, achar que somos o tal, a tal. Ninguém é nada. Vão tudo para o mesmo buraco, vão tudo para o mesmo lugar. Dá bicho na sepultura. Seja rico, seja pobre, seja autoridade ou seja um que não tem autoridade. Todos vão para o mesmo lugar. Viu? Então vamos ser mansos. Aprenda com Jesus ser manso e humilde de coração. Um beijo no coração de vocês. Foi triste o fim desse pastor. Fiquem com Deus.